Esta área é responsável por melhorar e promover a prestação de contas de órgãos e entidades públicas, além de aumentar o grau de confiança da sociedade nessas demonstrações. Para falar sobre como funciona o trabalho desenvolvido pela Auditoria Financeira do Tribunal de Contas da União, a Auditar entrevistou o coordenador Tiago Dutra, que ainda falou de outros projetos de relevância desenvolvidos pela área. Confira! Nós temos diversas abordagens, eu poderia pelo menos destacar 3 delas, né? Uma delas é o foco na conformidade da gestão pública, onde a gente busca garantir que o Poder Executivo está cumprindo a legislação, está cumprindo o orçamento que foi aprovado pelo Legislativo. E nessa perspectiva nós temos um destaque aqui dentro da coordenação na área de orçamento e responsabilidade fiscal e também na área de pessoal. Essa talvez seja uma das abordagens mais tradicionais dos órgãos de controle e dos tribunais de contas, né? Uma segunda abordagem é a de certificação de contas e de auditoria financeira, onde nós buscamos garantir a transparência da gestão dos recursos públicos, garantindo que todos os bens, todos os recursos que foram alocados estão sendo prestados contas na forma correta, no tempo correto, e o TCU desenvolveu essa área nos últimos 10 anos a partir de diversos projetos e boa parte desses trabalhos estão sendo feitos aqui na coordenação nas áreas do Tesouro Nacional, da Receita Federal e de Previdência, eu chamo de tripé das contas de governo. E a terceira área é a área de auditoria de desempenho, onde nós avaliamos políticas públicas, avaliamos programas de governo e também avaliamos a própria operação de uma instituição, o funcionamento, se ela é eficiente, se ela é eficaz e se ela é efetiva. E aqui na coordenação nós temos um foco bem grande nessa perspectiva para políticas econômicas, políticas que são financiadas por meio de renúncia de receitas, na área de previdência, enfim, nós temos um conjunto de auditorias operacionais também relacionados a políticas econômicas. Então eu diria que aí são essas 3 vertentes, uma focada na conformidade, outra na transparência e outra na eficiência e efetividade das políticas. Bom, na perspectiva da auditoria financeira, para dar um exemplo em relação àquelas 3 áreas que eu mencionei, nós temos aí uma evolução nos últimos 10 anos, onde a gente praticamente partiu do zero e ao adotar padrões internacionais e desenvolver a metodologia e a tecnologia alocada nessas auditorias financeiras, a gente conseguiu corrigir mais de 8 trilhões de reais nas contas de governo. São valores que ou estavam indevidamente incluídos nas contas do governo ou estavam faltando, né? Eram passivos ocultos que o governo ainda não tinha registrado e a partir da atuação do tribunal passou a registrar. E eu destacaria dentre esses passivos os passivos atuariais, os passivos que na sua maioria são previdenciários e dentre eles o do regime próprio dos servidores federais e também o passivo atuarial do sistema de proteção social dos militares. Então nós estamos falando aí de mais de 2 trilhões de reais e que onde essa informação ajuda a sociedade a saber o tamanho da conta que tem que pagar e também a próprio serviço público e aos gestores públicos a planejar de uma forma que esses regimes de proteção da renda possam ser sustentáveis a partir dessas informações. Então, essas informações elas acabaram sendo muito úteis, por exemplo, na reforma da Previdência e, enfim, esse é um exemplo dentre vários outros que nós conseguimos ajudar o governo a dar mais transparência em diversas áreas das contas de governo. Nós temos pelo menos 2 perspectivas, né? Nós temos a perspectiva da auditoria de sistemas, onde para garantir que os controles que estão em funcionamento dentro do governo são suficientes para fornecer informação de qualidade e para garantir a conformidade da execução da despesa,
nós auditamos os próprios sistemas que o governo utiliza, como o CIAF, como o CIAP, né, além de vários outros que operacionalizam a arrecadação de receitas e a execução de despesas. Isso é bem comum nas auditorias financeiras. É uma das primeiras partes do trabalho de auditoria financeira. E tem uma outra perspectiva, que é a de cruzamento de dados e de avaliação de qualidade de dados, que hoje tem sido muito importante para tratar um dos maiores desafios do processo de certificação de contas, onde a gente busca dizer se a despesa de determinado órgão, de determinado ministério, foi executada de uma forma regular, né, seguindo a legislação. E, para isso, como a gente está falando aqui de milhões de transações, a gente não consegue fazer sem cruzamento de dados. Então, o TCU hoje ele tem uma base de dados já internalizada muito importante, nós estamos falando mais de 50 terabytes de dados aqui no TCU, e a partir dessas bases de dados a gente consegue fazer diversos cruzamentos e ver se aquela despesa, por exemplo, um benefício previdenciário, uma despesa pessoal, se cumpre a regra legal, que a gente chama de regra de elegibilidade daquela despesa. E isso está dentro do que a gente chama de tipologia, é um tipo de verificação que nós fazemos, uma verificação de conformidade, e também tem a verificação de cálculo, se foi calculado da forma correta aquele pagamento, e tudo isso a gente consegue a partir desses cruzamentos, a partir de tipologias que são desenhadas, de algoritmos que são construídos e testados uma frequência até mensal muitas vezes. Apesar de a gente fazer relatórios semestrais e anuais, muitas vezes a gente detecta tempestivamente um problema, já comunica o governo para que ele possa ter oportunidade de corrigir antes mesmo da gente soltar o nosso relatório. Bom, o TCU já participa desse programa de intercâmbio há quase 40 anos, né? Todos os anos ele envia um auditor para conhecer a instituição de controle dos Estados Unidos, que é uma instituição de referência no mundo e estruturou esse programa para ter essa conexão com o resto do mundo. Então, todos os anos, por volta de 15 países, 15 entidades de fiscalização enviam um auditor ou 2 auditores para esse programa de intercâmbio. E é um programa bem completo, são 4 meses com aulas e experiências todos os dias, então são 640 horas de formação, e foi uma experiência muito importante, não só pelo conteúdo e por observar como uma outra instituição de controle funciona, mas também pela conexão com diversos países. Então, na turma nós tínhamos ali, acho que eram 17 países representados e 21 colegas, né, 21 auditores também desses 17 países, e com realidades totalmente diferentes, então a experiência cultural foi muito importante. E do ponto de vista técnico, por um lado é muito bom observar coisas onde nós somos muito parecidos, e temos também 2 perspectivas. Numa delas, a gente consegue perceber onde o TCU está muito bem, né, como por exemplo na área de dados, na área de tecnologia. O TCU é uma referência internacional, né, e está na vanguarda, digamos assim, e também a partir dessas experiências, dessas comparações, a gente acaba vendo também oportunidades de melhoria e boas práticas onde a gente pode buscar soluções para problemas reais que nós convivemos aqui e temos que tratar. E, enfim, pela peculiaridade dos tribunais de contas, que tem que fiscalizar governos nacionais, né, nós não temos muitas referências, não tem solução de prateleira, né? Então, quando a gente vê uma boa prática de um órgão de controle que tem que fiscalizar um governo nacional que tem uma população grande, um orçamento grande, uma economia grande e tem desafios muito parecidos com o do TCU, isso ajuda bastante a pelo menos não cometer os mesmos erros, né, e tentar buscar atalhos, né, para a gente conseguir soluções que possam fazer com que o controle agregue mais valor para a gestão pública e, no final das contas, para a sociedade, né? Então, esse é o objetivo de todas as instituições de controle, e
nós temos uma oportunidade muito grande de troca de experiências por meio desses programas de intercâmbio e também por todos os fóruns que a nossa organização internacional, né, a Intosai, que o TCU está prestes a presidir, oferece. Então, nós temos vários fóruns internacionais onde a gente pode reunir diversos auditores de diversos países e buscar soluções para problemas que algumas vezes são semelhantes a nível nacional, mas com características diferentes, né? E algumas vezes são problemas a nível global mesmo, como a questão climática, como a questão da pobreza, né? Então, são problemas que nós temos que enfrentar enquanto auditores e muitas vezes não temos ali uma referência metodológica e aproximando profissionais de diversos países com características profissionais que são semelhantes, a gente juntos nós conseguimos desenvolver alguma solução e, enfim, ajudar o país, ajudar a instituição de controle a alcançar seu objetivo.